Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 8. Quantos acharam, digam glória a Deus. Está escrito assim, sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Verso 2. E ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Verso 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Verso 11. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então olha para mim, irmãos. Essa mulher, a sunamita, por que sunamita? Porque ela morava nessa região chamada Sunem. Então ela era sunamita por viver em Sunem. Era uma mulher rica. Ela observava o profeta Eliseu passando várias vezes próximo à casa dela. Devia ter por ali um caminho, uma estrada, e ela observava aquele homem viajando, fazendo o trajeto, indo e voltando. Como uma mulher generosa que ela era, ela convidou o profeta a comer pão. Né? A Bíblia fala comer pão. Aqui no Brasil a gente tem a cultura de falar, vou chamar o fulano para quê? Para tomar um café. Não é assim? A gente tem isso. A Bíblia fala, chamou para comer pão. Vamos chamar o profeta para tomar um café aqui em casa, não sabendo quem ele era. E ela foi observando e foi vendo que o Eliseu era um santo homem de Deus. Ela deve ter visto que o Eliseu não falava nada fora da palavra. Como é que você sabe, irmão, que uma pessoa é de Deus? A pessoa, irmão, quando ela é de Deus, ela pode até brincar, mas ela nunca vai perder ela nunca vai perder o temor de Deus na maneira dela falar. Quem é de Deus não tem a língua pesada, pessoal. Tem gente que às vezes ela fala, parece que ela gosta de falar de uma forma ofensiva. Não é bonito. Às vezes eu até brinco aqui com os jovens aqui da igreja, né? Eu tenho uma forma de tratar eles. Quando eu vejo que eles falam uma coisa, eu falo, olha, você é menina. Você é menino, não é bonito ficar falando desse jeito, linguagem pesada. A mulher percebeu que o Eliseu tinha uma maneira santa de falar. Ele não devia ser aquele que ficava com um olhão nas coisas dela. Olha só, essa mulher é rica. Irmãzinha, bem que a senhora podia ir me dar uma ajuda, né? Porque a senhora tem tanto. Ele não tinha esse olhar, nem olhar cobiçoso das coisas dela e nem dela, porque ela era uma mulher casada. Mas o marido dela era mais velho que ela, e ela não deve ter observado que nunca pegou o Eliseu botando o olho nela, um olho meio torto, os irmãos entendem. Um dia ela chamou o marido, e ela disse assim, olha, eu tenho observado, que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Você tem que aprender, irmão, a não julgar as coisas apenas pela aparência, mas provar. Uma coisa bonita que a gente aprende com essa mulher é que ela não foi também tomando decisão sem falar com o marido dela. Ela podia ter dito, a casa é minha, eu vou mandar fazer um quarto aqui para o profeta, mas que negócio é esse de mandar fazer? Não. Ela primeiro foi falar com quem? Com o esposo dela. Meu marido, eu tenho visto que esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer aqui do lado de fora da casa aqui um puxadinho, fazer um quartinho para ele poder descansar quando ele estiver na viagem, amém? E outra coisa, nada melhor do que você ter um homem de Deus por perto, olha que bênção. O que aconteceu, meus irmãos? O marido dela concordou e fizeram, e veio o dia em que Eliseu ficou ali naquela casa, ele passou por ali e ficou. Eliseu sentiu-se tão agradecido, que ele quis fazer alguma coisa por ela. Ele chamou o auxiliar dele, o ajudante dele, e disse assim, olha, vai lá e pergunta para essa sunamita se ela precisa de alguma coisa da parte do rei, da parte do capitão do exército. Ele, como profeta, ele tinha influência.
Mas quando Geazi foi falar com a mulher, ela disse: não, eu vivo no meio do meu povo, tenho tudo que eu preciso. Mesmo assim, Eliseu, irmão, ainda queria fazer alguma coisa por ela. Quando você insiste, quando você, irmão, sentir de Deus que você tem que fazer alguma coisa por alguém, ore a Deus. Se a pessoa, pastor, mas ela tem tudo, então ore. Porque às vezes a pessoa pode ter tudo na aparência, mas ela pode ter uma luta que ninguém sabe. Então o Eliseu chamou o Geazi e disse: puxa, então ela não precisa de nada. E o Geazi, meu irmão, apesar de erros que ele cometeu depois, ele era um rapaz inteligente, observador. Ele disse assim: olha, ô profeta, eu observei que ela não tem filho, e o marido dela já é um pouco mais velho do que ela. Então Eliseu mandou chamar a mulher e profetizou uma bênção na vida dela. Está no versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Outra coisa, deixa eu falar rapidinho, mais um comentário. Que mulher sábia que era e respeitadora. Mulher de respeito. Porque o profeta chamou e ela não foi entrando no quarto do profeta, sentando na cama. A Bíblia diz que ela foi e parou aonde, igreja? Na porta. Tem gente que pensa assim: ah, fui eu que construí, eu que fiz, eu entro a hora que eu quiser. Não é bem assim não, irmão. Sabe quem é que é bom receber esse conselho? Sogros e sogras. Você tem que entender que quando o teu filho casa, quando é solteiro não, porque solteiro vive com você, né? Aí o solteiro é que tem que entender. Tem gente que está namorando e um acha que é dono do outro, já quer mandar. Não tem que mandar na vida de ninguém, não. Namorados, eles são, vamos dizer assim, eles são amigos melhorados. Amém, pessoal? Mas não é mais do que isso, não. Agora, depois que casa, o pai e a mãe de quem casou tem que aprender o seguinte: a casa do meu filho, com certeza é um lugar onde eu serei bem-vindo, mas não é a minha casa. Tem sogra que entra na casa do filho, que quer mandar, que quer ficar dando palpite. Não dá não, irmã. A senhora que é sogra, vai na casa do seu filho, não dá palpite em nada não. Não tenta ficar ensinando a sua nora como que tem que fazer comida, como que tem que cuidar. Não, é a casa dela. Amém? Entra lá, come o que tiver. Ah, pastor, mas eu entro lá, está uma bagunça. Com todo respeito, não é seu problema, irmãzinho. Não é seu problema. Você não sabe como é que está a vida dos dois, a correria. Às vezes ele está trabalhando, ela está trabalhando também, não teve tempo de lavar a louça. Não é seu problema. Os irmãos entenderam? Vai lá e respeita. Ah, pastor, meu filho é meu menininho, eu vou lá. Não, não é assim não, liga antes. Ô filho, eu estou pensando em dar uma passada aí hoje para te ver, você vai estar em casa, você pode me receber? Ah, pastor, mas como assim é meu filho e não vai poder me receber? Irmã, ele está casado, às vezes ele precisa de privacidade, precisa ficar um tempo com a esposa. Quem está entendendo, diga amém. Então, o pai e a mãe que tem semancol, né? Ele ajuda muito. Essa mulher foi ela que construiu o quarto do profeta, mas não foi entrando não, ela parou na porta. Olha que mulher de respeito. E aí a Bíblia diz, versículo de número 16: e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Conforme o homem de Deus profetizou, aconteceu. Ela foi mãe, diga glória a Deus. Passaram-se os anos, o menino foi crescendo. Quando ele já estava numa determinada idade, foi trabalhar com o pai. Outro bom exemplo, né, irmão? Coisa boa é jovenzinho já aprender a ter responsabilidade, poder acompanhar o pai. É claro que hoje a nossa Constituição aí é diferente, não permite muita coisa, mas dentro de casa ensina teu filho a ter as responsabilidades dele, que isso vai ser muito bom para ele. E aí o menino começou a reclamar de dor de cabeça, reclamar com o pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai viu que a coisa estava ficando séria e mandou levar para a mãe. E a Bíblia diz que ela ficou com ele até meio-dia nos braços, e o menino morreu. O negócio foi sério. O menino faleceu nos braços dela.
Aí entra o que eu falei para você. O filho dela era uma bênção de Deus. Foi fruto de uma profecia, de uma palavra de Deus liberada para a vida dela. Irmão, tudo que você tem é bênção de Deus. Você crê? Você crê que a sua família é uma bênção de Deus? Irmão, o seu trabalho, o seu dinheiro, sua saúde. Tem gente que quando perde as coisas, ela se conforma muito facilmente. Ela aceita a derrota. Ah, fazer o quê? Deus deu, Deus tomou. Seja feita a vontade de Deus. É claro, irmão, que tem coisas, tem casos que é assim mesmo. Tem coisa na vida que um dia vai embora. Você que é filho, você tem que saber que um dia você vai sepultar seu pai, sua mãe. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Graças a Deus, meu pai e minha mãe ainda estão jovens, têm saúde. Mas eu sei que a ordem natural da vida é que daqui muitos anos chegue a hora do meu pai e minha mãe partirem e eu vou ter que liberá-los. É normal. Amém? Agora, essa mulher aqui, ela não pediu filho. O filho foi profetizado na vida dela. Quem está entendendo, diga amém. E era uma criança ainda. Ela sentiu que aquele negócio não estava normal. Então, o que ela fez? Ela organizou um funeral? Não. Ela organizou um enterro? Não. Ela pegou o menino e levou o menino e colocou no quarto do profeta. Aí ela entrou no quarto do profeta, só que o profeta não estava lá. Entrou no quarto do profeta, botou em cima da cama do profeta. Está no capítulo 2 aqui mesmo, no capítulo 4 aqui mesmo, versículo 21. E subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. Irmão, ao invés de você organizar o funeral dos seus sonhos, leve eles até a presença de Deus. Coloque eles diante de Deus, amém, irmão? E mais uma coisa, fecha a porta. Como assim fechar a porta? Fecha a porta, irmão, para quem possa entrar e dizer para você que não tem mais jeito. Alguém poderia entrar e ver o menino morto em cima da cama e dizer, vamos enterrar. Chamar o pai do menino, já era, morreu. Quando é assim, Senhor, não tem mais o que fazer. A mulher, a Bíblia fala, esse versículo, na Bíblia, na linguagem de hoje, que ela fechou bem a porta. Irmão, feche a porta para o diabo. Não deixe o diabo ficar dando opinião na sua vida, não. Dizendo que não tem mais jeito para você, dizendo que você não vai conseguir, porque aquilo que é seu, meu irmão, aquilo que Deus te deu, você não pode aceitar perder para o diabo, não. Amém? Amém, meus irmãos? E Deus é poderoso para restituir. A mulher, meu irmão, pegou, mandou preparar um jumentinho para ela. O marido perguntou, mas por que você está indo hoje ver o profeta? Hoje não é dia de culto, né? não é lua nova. Ele fala lá com ela. E ela disse assim, está tudo bem. As pessoas, irmão, têm que ter uma comunhão com Deus. Isso é importante. O marido dela não questionou. Ela devia ser uma mulher de comunhão com Deus. Porque se fosse de outra forma, o marido não teria aceitado. Não, eu quero saber o que está acontecendo. Por que você está indo hoje? Não, eu quero ver o que foi. O menino melhorou? Quando ela disse, está tudo bem, mas eu quero ir ver o profeta hoje, o marido dela deve ter entendido. Não, minha mulher é assim mesmo. Ela é uma mulher de oração. Amém, pessoal? Você tem que ter comunhão com Deus a ponto das pessoas não estranharem a sua comunhão com Deus. Tem que ser desse jeito. Não, o fulano entrou lá e fechou a porta, não mexe com ele não, que ele deve estar orando. Amém? Quando as pessoas não estão acostumadas com você ter comunhão com Deus, elas vão ficar toda hora lá batendo na porta. Fulano, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Não vão dar paz para você.